Luana fica com a gente ao longo das próximas horas, atualizando as principais notícias do Brasil e do mundo e participa dessa entrevista também. Tá na linha com a gente, a partir de agora, Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, bom dia. Obrigada por conversar com a gente neste sábado, nos fazer companhia aqui com algumas informações importantes em relação ao assunto. Tudo bem? Tá me ouvindo bem por aí? Olá, bom dia, tudo ótimo. Bem-vindo. Queria conversar com você, até porque as Big Techs anunciaram nos Estados Unidos um compromisso para tentar tornar a inteligência artificial mais segura. A gente sabe que essa discussão já vem acontecendo há alguns meses, mas as principais empresas de inteligência artificial, incluindo até a OpenAI, né, que a gente vem comentando bastante por causa do ChatGPT, assumiram um compromisso voluntário com a Casa Branca para implementar essas medidas que incluem até a inserção de marca d'água em conteúdo gerado por inteligência artificial para fazer a identificação, né, desse tipo de informação, desse tipo de conteúdo que está sendo criado. Qual a avaliação que você faz desse movimento? Faz sentido para você, Arthur? Olha, o debate é extremamente pertinente e necessário, porque, afinal de contas, nós estamos chegando num ponto em que, tanto em relação à edição e à criação de conteúdo, está ficando muito difícil separar aquilo que foi feito por um ser humano ou aquilo que foi editado, né? Aquilo que foi tocado pela inteligência artificial. O grande problema dessa proposta é que, por exemplo, se a pessoa entrar no Google nesse momento e digitar lá inteligência artificial para remoção de marca d'água, ela vai encontrar uma série de sites que fazem isso com imagens com muita facilidade. Então, quer dizer, a proposta é boa, que você consiga identificar um conteúdo que é artificial, seja na edição ou na sua própria geração, mas de outro lado, eu fico me perguntando como é que eles vão preservar essa marca d'água, como é que eles vão conseguir garantir que esse conteúdo, num segundo momento, não vai ser alterado uma segunda vez. Ou seja, seria ótimo para o usuário poder saber que algo foi gerado por inteligência artificial e não por uma pessoa. A questão é como operacionalizar isso. Então, mais uma vez, foi um daqueles encontros mais com uma tônica política, né? Ou seja, de conscientização de que algo precisa ser feito, mas a proposta no campo prático ainda não parece uma coisa muito tangível, né? Sim. Luana, a Luana tá perguntando, tá mexendo a boca de lá, mas não tá Não tá saindo agora áudio. sim, Luana. Porque se Foi? eu não abrir seu canal, fica complicado, né, Brasil? Sábado de manhã, agora sim, pode mandar, Luana, desculpa. Nada. Pois é, Roberta, eu estava pensando na questão da internet, né, quando surgiu, a questão da regulamentação, a necessidade da gente controlar é uma coisa que parece ser tão maior que todos nós, né? É importante ter essa discussão agora, quando a gente está começando a entrar nesse mundo, pelo menos quando esse mundo está começando a ficar mais presente no cotidiano do que mais para frente, que aí a coisa pode perder realmente o controle. Levado em conta, está sendo considerado, porque o que acontece? Quando as redes sociais surgiram, todo mundo achou, puxa, é um ambiente para as pessoas se conectarem, para amigos e familiares poderem trocar informações, ideias, fotos, vídeos, mas as consequências práticas que nós vimos foram bem distantes disso, né? Ou seja, pessoas desenvolvendo depressão em função disso, muitas pessoas procurando cirurgia para se parecer com os filtros que elas usam nas redes sociais, stalkers, né? Ou seja, aquelas pessoas que usam as redes sociais para monitorar e até mesmo para ameaçar outras pessoas, ou seja, as consequências secundárias não previstas foram bastante pesadas, né? E nós estamos convivendo com isso. Então, muita gente está falando que o mesmo pode acontecer com a inteligência artificial, e é por isso que é importante debater. De outro lado, tem dois pontos que precisam ser levantados. O primeiro deles é que muita gente tem aversão ao tema, ou seja, entendem que a palavra regulação, regulamentação, leis que envolvem isso vão acabar cerceando o desenvolvimento da inteligência artificial, e muitos acham que a partir do momento que alguém fala em regulamentação, já pensa em censura, o que não é necessariamente o caso, depende de que tipo de regulamentação que é feita, né? Então depende como esse debate acontece. Mas o segundo ponto é o seguinte, né? Parece que a inteligência artificial está chegando na nossa vida,
mas ela é incrivelmente mais presente do que as pessoas possam imaginar. Então, alguns exemplos rápidos, né? Por exemplo, o caso do trânsito, né? O Waze parece uma coisa inofensiva, mas ele é muito presente na nossa vida e é pura inteligência artificial desde 2006. E se nós expandirmos isso para a forma como as pessoas consomem qualquer tipo de conteúdo, a busca que você faz, o resultado que ela te entrega é por inteligência artificial. Quando uma pessoa está usando um aplicativo de relacionamento, e hoje nós temos estatísticas que mais de 40% das pessoas acabam encontrando o seu cônjuge através de aplicativo. Tem ali uma inteligência artificial que está tentando indicar qual é a pessoa que tem mais chance da pessoa fazer match. Ou seja, se nós pensarmos que mais de 40% dos relacionamentos começam por aplicativo, teve ali um toque de inteligência artificial nessa história toda. Ou seja, a IA ela já faz parte da nossa vida em absolutamente todos os aspectos. A informação que nós consumimos, as pessoas que nós conhecemos, como os relacionamentos acontecem, ou seja, o vídeo que é sugerido no YouTube. Então, é por isso que é tão importante, sim, porque é uma coisa completamente presente na nossa vida. Sim, e até por isso, né, Arthur? Porque controlar já é muito difícil, mas que tipo de regulamentação que a gente pode esperar? Olha, tentar pelo menos estabelecer grandes limites, né? Porque o que acontece nesse momento quando nós falamos em regulamentação, como eu volto a dizer, muitas pessoas têm uma certa aversão ao tema, mas é só fazer um exercício do que poderia acontecer justamente com qualquer pessoa, comigo, com você que está nos assistindo, nos ouvindo, ou seja, usar a inteligência artificial absolutamente sem limites, isso pode invadir a privacidade, pode causar danos de imagem, e nós estamos vivendo uma velocidade de proliferação de conteúdo que o que acontece? A imagem de uma pessoa pode sofrer danos, e aí o que acontece é que essa pessoa que vai ter que se defender e muitas vezes ela não vai conseguir recuperar o dano feito, né? Então, só para citar um pequeno exemplo, né, que foi um meme, né? Mas, enfim, nesse caso era uma brincadeira, mas imagina se for algo danoso, né? Como aconteceu com a imagem do Papa, né? Ou seja, criaram artificialmente aquela imagem do Papa usando roupas extremamente estilosas, mas literalmente milhões de pessoas acreditaram e ficaram debatendo aquilo, né? Puxa, mas por que o Papa mudou seu estilo? Por que ele contratou um estilista? É uma quebra, né, do decoro. E tudo isso era artificial. Praticamente na mesma semana nós vimos aquelas imagens artificialmente criadas do ex-presidente americano Donald Trump sendo pretensamente preso. Então, alguns argumentam que, na verdade, nós já temos leis que protegem esse tipo de coisa, né? Como a calúnia, a difamação, discurso de ódio, mas outros acabam não percebendo que, na verdade, nós temos ferramentas com poder inédito, né? Então, hoje, você consegue causar esse tipo de impacto de forma rápida, gratuita e praticamente irrestrita. Agora, Arthur, essa é uma discussão, o limite é uma discussão muito complexa, né? Porque, por exemplo, vou contar um relato pessoal. A minha avó tem uma Alexa. Acho que agora eu acionei metade desses dispositivos do país que estão acompanhando a Band News FM. Isso também já é um tipo de invasão, né? Estou entrando na casa das pessoas, acionando um dispositivo delas, por exemplo. E a minha avó, a gente deu uma Alexa para ela, para justamente falar com ela através da Alexa. E agora tem vídeo também, que você pode acessar o vídeo. Então, mas qual o limite? Por um lado é bom, porque a gente consegue ter acesso à casa da minha avó, que mora sozinha, uma idosa e tudo mais. Mas, por outro lado, tira a liberdade dela. Então, como é que a gente faz esse peso? Como é que fica o peso e a medida disso? Olha, com certeza, ao ter citado o nome da IA da Amazon aí, certamente você acionou várias delas, né? Espero que não tenha acontecido o que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás, que num determinado programa matinal uma pessoa falou, puxa, agora no aplicativo da Amazon você pode até fazer um pedido. Por exemplo, você poderia chamar assistente pessoal
e pedir para ela uma boneca, comprar, fazer uma compra online. O resultado é que milhares de pessoas receberam essa boneca em casa, porque elas estavam com o cartão cadastrado e com o comando de fazer a compra direta por voz. Então, tomara que não tenha acontecido nada disso. Mas, brincadeiras à parte, puxa, esse é o debate, essa é a contradição que a tecnologia traz, porque, mais uma vez, ela é ferramental. Então, a tecnologia, ela não toma essas decisões, mas ela está longe de ser neutra. Então, a partir do momento que você tem um recurso que é fantástico, você pode conversar com vídeo, quer dizer, quantas famílias que se aproximam dessa maneira, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, dificuldade na comunicação. Nós estamos vendo coisas absolutamente extraordinárias. Ontem mesmo eu vi um dispositivo que foi criado no MIT, lá nos Estados Unidos, em que a pessoa pensa no diálogo e ela consegue vocalizar isso. Ou seja, se a pessoa ela perdeu a voz, se ela tem uma doença degenerativa avançada, ainda assim ela consegue interagir. Então a tecnologia é capaz de coisas extraordinárias. O grande problema é que sempre tem pessoas que vão usar isso para fazer coisas terríveis. Então, nós estamos vivendo essa contradição e essa espécie de distopia, né? Então, é meio que um Black Mirror da vida real, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa tem uma câmera que permite essa interação que é extraordinária, essa mesma câmera pode ser invadida e uma pessoa pode monitorar a vida das pessoas. Então, ontem mesmo, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, claro, de uma forma muito gentil, mas o que ela fez foi o seguinte: ela é uma pessoa que trabalha com segurança digital. Ela falou: olha só, foram essas informações que eu consigo só usando as tuas últimas entrevistas, usando o vídeo das suas últimas entrevistas. Eu consigo criar, reproduzir a sua voz, eu consigo aplicar um golpe copiando a sua voz. Então, quer dizer, são tempos em que o que acontece? Basicamente todo mundo virou uma figura pública, né? Então, por isso que é muito importante esse debate, é muito importante as pessoas terem consciência que elas estão deixando esses rastros digitais, elas estão compartilhando dados, e é por isso que quando acontece algo como vazamento de dados, as pessoas acham que aconteceu, isso não tem impacto real nenhum. Até que aconteça um golpe, aconteça a utilização da voz de uma pessoa, a utilização de uma foto ou de um vídeo. Ou seja, infelizmente, isso tende a aumentar no curto prazo. Para terminar, Arthur, aqui rapidinho, eu queria registrar a mensagem do nosso ouvinte, Carlos Grilo. Ele está perguntando, queria saber quantos aplicativos existem até o momento, assim, de inteligência artificial. Aí ele citou o ChatGPT, né, que é o mais conhecido, e queria te perguntar sobre outros também. Olha, considerando os que são muito usados, são por volta de 1.100. Então, nós estamos falando aí só os aplicativos que chegam na casa de milhões de usuários. Então, é só para dar a dimensão do quanto que o ChatGPT é o grande representante dessa nova geração, né, disso que nós chamamos de inteligência artificial generativa. Generativa porque, literalmente, você pede alguma coisa e ela gera esse conteúdo instantaneamente. Então, mas citando aí a estatística, só os aplicativos muito utilizados são mais de 1.100. Pode citar só os principais? Algum dos mais usados? Olha, além do ChatGPT, nós temos o Midjourney, que é usado para criação de imagens, nós temos o DALL-E 2, que também é da OpenAI, a mesma empresa que criou o ChatGPT, então ele também faz a criação de imagens. Tem um outro chamado Stable Diffusion, que também é para criação de imagens, e tem tantos outros aí com aplicações. Por exemplo, hoje tem aplicativo que é muito utilizado, que ele faz edição de vídeo de forma automática. Nós tivemos nessa semana a chegada da Luzia no Brasil, que é uma inteligência artificial que também a pessoa consegue resumir áudio de WhatsApp e Telegram. Isso já tinha nos aplicativos, mas, por exemplo, a pessoa consegue resumir um áudio e depois pedir, olha, me fala quais são os 2 principais tópicos desse áudio e se eu preciso responder. Então, esses são alguns, só para citar alguns poucos exemplos dos que são muito utilizados.